Fala, meus queridos, mais um dia aqui, que maravilha, mais um dia aqui nesse canal abençoado. Hoje uma sexta-feira, estava aqui meditando na palavra, mais um dia, um direcionamento incrível. Quando a gente consegue ter um direcionamento ali, é algo surpreendente. A gente tem várias coisas para falar hoje, e a palavra que eu estava meditando foi aqui em Provérbios 7, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Né? Se a gente começa a analisar, estudar cada detalhe, né, da palavra do Senhor, é muito enriquecedora. Quando a gente tem ali um direcionamento, né? Provérbios fala muito sobre sabedoria, né? A gente consegue tirar muita coisa, principalmente a gente que está no ramo ali empresarial, e é bastante interessante, né? Porque no mundo que a gente vive hoje a gente escuta muita coisa e a gente tem que ter a inteligência para filtrar as ideias, né? Quando a gente escuta muita coisa, às vezes a gente não consegue filtrar as ideias corretas, porque o que a gente vive hoje é um mundo muito cheio de oportunidades, cheio de coisas para fazer, mas a gente tem que seguir algo alinhado com a gente para poder dar certo, porque não adianta a gente agarrar o mundo com as mãos e não dar conta de nada, né? Então, que a gente venha ter inteligência para filtrar as ideias para o nosso negócio, né? Para que a gente venha ter inteligência para fechar uma sociedade, e nada melhor do que Deus direcionar e dar a palavra ali a gente buscar. Nos últimos dias a gente tem feito muito isso, buscar ali direcionamento, e Deus tem surpreendido de uma forma espetacular, né? Eu gosto muito de tocar nessa tecla, principalmente Provérbios, né? Porque ele fala muito, né? A gente que é empreendedor, empresário, então dá muito direcionamento ali pra gente, é muito top demais, né? Então que a gente venha ter, filtrar nossas ideias, a gente venha ter essa inteligência emocional para filtrar nossas ideias, né? Para a gente ir no caminho certo, porque pense uma coisa que atrase a gente seguir um caminho que não era o nosso caminho, né? Então que a gente venha filtrar as ideias, venha buscar na palavra, em Deus, e Deus vai dar o direcionamento incrível ali, né? É, Porque a gente empresário nunca tá parado, né? A gente sempre acha que tá faltando alguma coisa. Isso é bom, porque o negócio tem que estar em constante mudança, tem que estar em constante atualização, e a gente não pode parar mesmo não. É igual a gente se alimentar, né? Beber água, se alimentar. A gente tem que fazer isso tanto na vida com exercício, a vida com Deus, a vida com a família. A gente tem que estar sempre se alimentando ali, né? Trazendo o melhor para nossa família. E é essa pegada. É, e às vezes, quando a gente tá assim, a gente sente, né, quando é uma incomodação natural e quando é uma incomodação não tão normal, né? E às vezes é Deus ali trabalhando no seu coração, porque é a partir do momento que a gente está incomodado é que Deus começa a trabalhar para a gente sair de um plano para ir para outro plano, né? E a partir do momento, às vezes, Deus nos desperta para viver o novo, e vem a partir dessa incomodação. A gente começa a ver vários livros da Bíblia, quando Deus queria movimentar o cenário, ele ou dava uma direção ou às vezes expulsava aquela pessoa daquele lugar por diversas formas, né? Por uma por uma decepção, por uma questão que não deu certo. Então Deus trabalha de várias formas com o seu filho, e que a gente venha estar atento a esses sinais para a gente entender o que Deus quer com a gente ali. É algo muito enriquecedor quando a gente começa
entender ali o que Deus quer, porque a gente para de andar em círculos e começa a andar no caminho certo e as coisas aceleram de uma forma incrível, né? E é essa palavra desse devocional que eu quero deixar aqui para a gente meditar. E as inquietações ela vem para a gente se movimentar de uma forma e sair do ponto A para o ponto B, para a gente se movimentar e fazer as coisas acontecer, algo novo, né? O novo sempre às vezes traz medo, mas depois que a gente está vivendo aquele algo novo, ver aquela, aquilo surpreender, Deus, a gente começa a agradecer a Deus, né? E é isso, meus queridos, e tocando um assunto bastante excepcional que mudou a chave assim da minha vida foi quando eu implantei as Dark Kitchens nos meus negócios, né? Hoje a gente vem ajudando diversos empresários aí, todo dia eu recebo um depoimento novo, né? Porque é algo fantástico. Imagine você tem aí a sua loja, a sua estrutura já trabalhando em excelência, e aí você coloca outra marca, vai trabalhar com excelência também, né? E você consegue trazer um faturamento dobrado, triplicado ou até mais, por um simples movimento que você faz ali. Então, eu virei a chave do meu jogo a partir desse momento, né? Tem muita gente que acompanha a minha trajetória e é algo surreal demais porque é um simples movimento. Porque se a gente parar para analisar, vou falar aqui uma empresa, vou falar sobre indústria, só para você ter uma ideia. Coca-Cola, por exemplo, ela tem, não é só a Coca-Cola que ela vende, não é só a Coca-Cola, ela já tem várias perninhas ali, tem a Coca-Cola Zero, tem a Fanta Uva, tem a Quite, aí tem a Fanta Guaraná, tem a Fanta, nos Estados Unidos é o que mais tem, Fanta sei o que, Fanta sei o que, tem a água, tem os energéticos, tem a bebida, né? Então ela abre várias perninhas ali para faturar. Imagine, é uma empresa multimilionária, bilionária, e ali ela tem várias perninhas ali para trabalhar. Só com a Coca-Cola, sei quantos, mas ela resolveu abrir outros canais de venda, né? A gente vê também Unilever, quando a gente vê atrás dos produtos, sempre tem lá a marquinha, é produto de limpeza, é de alimento. Então, se a gente parar para analisar, a indústria ela faz isso. E aí a gente traz isso para um negócio comum, né? Por isso que é tão impactante, porque a gente traz para um negócio assim pequeno comparado a uma indústria que é mundialmente, internacionalmente, para um negócio ali local. E isso traz um impacto muito grande, porque é basicamente, entrei aqui no shopping, tenho várias lojas aqui. Imagine você ser dono dessas várias lojas. E com a aceleração disso de tudo online, tudo ser ali na palma da mão, isso acelerou demais. Porque muita gente hoje não quer sair de casa, quer pedir no conforto da sua casa. Se a gente analisar na pandemia, o mercado de construção para ajeitar sua casa, questão de móveis, pintura, disparou. Porque o pessoal estava em casa e queria ajeitar sua casa, modificar, porque estava passando mais tempo ali, né? Então, assim, o dinheiro sumiu para alguns, mas só mudou de mão o dinheiro. Porque a gente viu de reforma de casa, o pessoal fazendo. Então, acelerou muito isso, você pedir um delivery no conforto da sua casa. Então, se a gente se posiciona de uma maneira estratégica, né? Tipo, se a gente tem uma hamburgueria aqui e aí a gente coloca um hot dog ou uma loja de passaporte que é só conhecido na minha terra, né? Passaporte é o verdadeiro hot dog que é conhecido mundialmente aí. Então, ali você já pega outra fatia de público. Se a gente vai para o marketing digital, tráfego pago, sobe anúncios com diversos públicos diferentes para pegar uma fatia de público. Então a Dark Kitchen é basicamente uma afiada disso, entendeu? Pouca gente trabalha e quem trabalha às vezes está calado aí, só recebendo, só faturando bem.
E aí você consegue pegar vários tipos de público, entende? Porque, por exemplo, você tem uma hamburgueria aqui e aí você implanta uma loja de açaí, uma loja de hot dog, uma loja de almoço. Imagina os públicos que você vai alcançando. É isso que a indústria faz, é isso que no marketing digital é feito. Então é algo surreal, só para você ter noção quanto isso é devastador, entende? E ali você consegue ter, até multiplicar sua renda, porque, por exemplo, nesse segmento aqui não tá tão legal, mas esse aqui tá indo muito bom, entendeu? Às vezes você consegue entregar mais resultado nesse e assim vai, e as coisas vai, você vai fazendo um alicerce muito grande ali na sua estrutura. Ao invés de você abrir outra loja, você consegue montar tudo num canto só. Então, assim, é uma visão. Por isso que eu toco aqui, estou tocando muito nessa tecla de provérbios, porque provérbios fala muito também de Salomão, que foi um rei muito sábio. Então, ele não buscou o dinheiro. A gente não deve correr atrás de dinheiro, a gente deve correr atrás da sabedoria, que com a sabedoria a gente consegue fazer múltiplas coisas, né? E isso vai abrindo os portos, isso vai abrindo caminhos inimagináveis, porque a sabedoria consegue a gente lidar com tudo, né? Consegue nos dar com a família, nos dar com o negócio, lidar com o funcionário, lidar com estratégia dos negócios. Os grandes negócios, eles começam estrategicamente com a ideia. Só que não basta a gente ter a ideia, a gente tem que ter ação para aquilo se movimentar, aquilo se concretizar, né? Então é vários fatores que a gente sai aprendendo ali. Então se a gente olhar no nosso cenário, essa visão que eu estou integrando, dando aqui de bandeja para vocês, é uma visão muito grande, que a gente pode virar a chave do seu negócio aí. A gente tem empresas de açaí que começou na garagem de casa, abriu a segunda marca, a terceira, com açaí mesmo, só mudou o nome, mudou a embalagem, né? E aí uma loja, a gente chegou aqui, loja de açaí, uma loja entrando 10 mil semanal, a outra entrando mais 5, a outra entrando mais 3 mil, imagine, só com açaí. Essa estrutura foi em um trailer, outra estrutura de outra empresa montou em casa. Mas diga aí, numa garagem de casa ou no trailer você fazer quase 20 mil de repasse semanal com açaí, que você pega o produto, monta e consegue fazer a entrega ali, com a questão de múltiplas lojas, né? Mas diga aí, quando você começa a se movimentar, quando você começa a destravar, quando você começa a ter sabedoria, como as coisas fluem ali. Tem um vídeo que eu vi, um vídeo junto com a frase, que dinheiro é igual borboleta. E você tem que ser igual uma flor. Quando você é uma flor, você tá lá de boa, a borboleta vem, pousa tranquilamente, né? Sem aquela agitação, sem aquela correria, pousa em você ali. E quando você vai para cima da borboleta com tudo, com aquele vexame, ela vai embora, entendeu? Então, assim, a gente não deve correr atrás dela, do dinheiro em si. O dinheiro que tem que vir até a gente. Então, isso tem que ser estratégico, tem que ser de uma maneira estratégica para as coisas acontecerem. E é essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês, que a gente não corra atrás do dinheiro, que o dinheiro venha até a gente, né? Não adianta a gente se alvoroçar, querer ir, entendeu? Tem que ser estratégico aqui, planejado, que as coisas fluem, as coisas acontecem. E é isso, vamos se encerrando por aqui. Que Deus abençoe seu final de semana e até a próxima.